Amigos queridos, no alvorecer de mais um dia, nos reunimos em nome de Jesus, amado Mestre, para buscarmos nas lições de vida eterna o roteiro de luz que queremos palmilhar. Sê conosco, Senhor, que as infinitas bênçãos do seu amor nos envolvam nesta hora, para que juntos possamos erguer em nós a obra do amor na forma da caridade. Que estejamos apostos, Mestre amado, para de alguma sorte servirmos de instrumentos dignos e úteis a serviço do bem. Faça-nos, Mestre, instrumentos da vossa paz, onde quer que estejamos, e que o trabalho no bem em nossas vidas seja a flâmula desfraldada, sinalizando que somos cristãos. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos escolhidos. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? A árvore poderosa cujos ramos espessos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore da vida, de esperança e de fé. Então, a obra do cristianismo na Terra ainda não albergou, sob sua sombra, todos a ela confiados, todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. Por isso que Jesus chamou aqueles que estavam despertos para dizer: ide e frutificai bons frutos. Ao nosso chamamento, como disse Emmanuel inúmeras vezes aqui conosco, nós fomos chamados para sairmos das sombras e escolhidos para implantar a luz ou a iluminação íntima. E esse chamamento que recebemos precisa ser composto de testemunhos para que nos façamos verdadeiramente escolhidos. E os testemunhos, ou as obras, ou os frutos, são frutos de vida eterna. E para ser fruto de vida eterna, temos que viver como espíritos. Esse é o grande chamamento que nós recebemos nesse início de século novo, nesse novo milênio, o chamamento de espiritualizarmos a existência, para que ao espiritualizar a nossa existência, a gente possa dar prioridade ao que é mesmo a iluminação do nosso íntimo. E o Emmanuel, no livro Consolador, tem a questão 238, é uma questão bem curiosa, porque ele disse assim: para acelerar o esforço de iluminação, ou seja, para nós darmos um ritmo, uma celeridade ao processo de evangelização íntima, a humanidade necessitará de determinadas inovações religiosas? É uma pergunta. E Emmanuel disse sim. Toda inovação é indispensável, mesmo porque a lição do Senhor ainda não foi compreendida. Ou seja, se nós estagnarmos na formatação do que vimos até hoje do cristianismo, sob uma ótica acanhada do nosso próprio ponto de vista, nós não chegaremos a esse esforço de iluminação que são as obras do verdadeiro cristão.
Então, toda inovação é indispensável. Mas vocês concordam que nós temos resistência com inovações? Nós queremos aquele padrão repetitivo, antigo, que é mais conhecido e desafia menos. A cristianização das almas, hoje traduzindo numa palavra mais atual, a evangelização de espíritos, ainda não foi além da primeira etapa. Sermos cristãos, ainda não passamos da primeira etapa. Qual foi a primeira etapa que coincide com a primeira etapa da doutrina espírita? O embevecimento, o deslumbramento, a curiosidade, o interesse, mas não passou disso. Porque alguns séculos antes de Jesus, o plano espiritual pela boca dos profetas e dos filósofos exortava o homem do mundo ao conhecimento de si mesmo. Então, no templo de Delfos, antes de Jesus, já existia, e Sócrates se inspirou neste portal, conhece-te a ti mesmo, que era anterior a Sócrates. Então, o convite da espiritualidade ao conhecimento de si mesmo data de uma antiguidade dos profetas, depois dos filósofos. O Evangelho é a luz interior dessa edificação. Sem essa luz, nós não conheceremos a nós mesmos. Ora, somente a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio agora, através da dor. Porque os chamamentos não foram ouvidos. Então, ora, somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio ou de si mesma, através da dor. Porquanto a evangelização da alma coletiva para a nova era de concórdia e de fraternidade somente poderá efetuar-se de modo geral no terceiro milênio. Ele não diz que, até hoje, não possua no planeta nenhuma expressão religiosa que coincida com o momento evolutivo do terceiro milênio. Diz que é certo que o planeta já possui as suas expressões isoladas, uma aqui, outra acolá, de legítimo evangelho, que são raras, na verdade, mas consoladoras e luminosas. Essas expressões, que são as casas espíritas, porém, são obrigadas às mais altas realizações de renúncia em face da ignorância e da iniquidade do mundo. Esses apóstolos desconhecidos são aquele sal da terra, que é o que faz a diferença. Vamos trazer para o nosso momento atual, onde esse período do conhecimento de si mesmo é o período da concórdia e da fraternidade, é o mesmo período. Então, a evangelização coletiva, ou seja, da civilização, para a nova era, que era ele está falando? Da fraternidade, que é o momento atual do terceiro milênio, e que nós estamos traduzindo pela palavra amizade, a legítima fraternidade, que é o sentimento mais nobre, puro, possível de nós vivermos na Terra com os nossos companheiros de casa espírita, com aqueles que ombreiam conosco no nosso dia a dia. É esse o nosso maior objetivo, porque só haverá obras para o cristão se esse sentimento estiver bastante consolidado nos nossos relacionamentos. Por que será que nós estamos no momento de refletirmos a respeito da nossa obra ante ao Espiritismo, na casa espírita, nas tarefas que nós abraçamos ante a terceira revelação? Por que será que nós estamos sendo convidados a essa reflexão? É importante que nós possamos responder esse questionamento intimamente, cada um de nós. André Luiz tem um texto intitulado Nosso Material de Lição,
que está grafado no livro Estude e Viva. E ele faz algumas considerações muito importantes que certamente vão nos auxiliar a intensificar um entendimento mais profundo da nossa vida com relação à doutrina espírita. Ele diz assim: criatura alguma conseguirá partilhar o trabalho de várias comunidades ao mesmo tempo. Não obstante a pessoa, por seus atos, influir diretamente no conjunto da humanidade. Esse recado ele é muito importante, porque, como a Célia colocou, a inovação é fundamental aos nossos espíritos, mas inovação não é novidade. Muitas vezes nós estamos interessados por novidades. Novidades de coisas velhas. Pensamos que é novo, mas é a novidade da inutilidade. Então, inovação é outra coisa. E muitos de nós temos o hábito mesmo de perambular por aí. Trazemos na nossa intimidade esse contexto a ser transformado. E muitas vezes ficamos perambulando de trabalho em trabalho, sem nos fixarmos seriamente ante aquilo que nós realizamos, e mais ainda, muitas vezes perambulamos de casa em casa. E esse texto vem dizer para nós que criatura alguma conseguirá partilhar o trabalho de várias comunidades ao mesmo tempo. Por quê? Porque o trabalho com Jesus exige vínculos, fortes vínculos. E nós adquirimos fortes vínculos com a convivência, com os relacionamentos, com a constância no trabalho. Porque a nossa obra na Casa Espírita é a obra da fraternidade, fidelidade a Jesus, amando-nos uns aos outros como Ele nos ensinou. Então, nós podemos ser super simpáticos, passando de casa em casa, de trabalho em trabalho, sem nos fixarmos a nenhum grupo, porque temos dificuldades que muitas vezes não percebemos. E ele continua: cada um de nós, estejamos encarnados ou desencarnados no serviço da crosta terrestre, vive ungido a um grupo de companheiros que constituem laços do pretérito ou instrumentos da hora, junto dos quais somos convidados a educar a vida e o coração para a existência maior. Então, ungidos a um grupo. O que será que significa isso para nós? Compromissos espirituais, de fraternidade, com aquele grupo que o Pai nos confiou para que pudéssemos desenvolver os valores que ainda não possuímos. Aceitarmos o companheiro para poder compreendê-lo num ambiente da fraternidade. Tornarmos amigos uns dos outros. Quando o nosso tempo soar e nós retornarmos ao mundo espiritual de onde viemos, nós vamos ter que olhar para trás e ver as construções de amizade, de amor que nós fizemos entre aqueles companheiros que o Pai nos confiou.
Se nós não observarmos isso, de nada ou quase nada vai ter valido as horas que nós nos dedicamos, aparentemente, às causas do Cristo. Então, semelhantes sócios de ideais permanecer-nos-ão, às vezes, inadequados para nós. Mas é preciso considerar que, provavelmente, no conceito que fazem de nós, nos julgarão também impróprios para eles. Então, quantas vezes nós olhamos para um companheiro e falamos assim, que aquela atitude é imprópria, é inadequada. E a nossa de julgamento é o quê? E a nossa de crítica é o quê? Porque se nós enxergamos que um irmão não está se comportando como nós temos um padrão dentro da nossa intimidade, nossa tarefa é de ampará-lo, de auxiliá-lo, de sustentá-lo, para que, se ele não tem condição naquele momento de fazer as mudanças necessárias, pelo menos não caia ainda mais nas suas dificuldades. Fique amparado, escorado pelas nossas vibrações de fraternidade. Porque muitas vezes nós realmente não vamos poder colaborar, porque o Espírito não quer. Mas nós podemos interceder com a nossa prece, com as nossas vibrações, para que ele não despenque ainda mais. Forçoso reconhecer que são agora o que são, como somos nesse momento, o que temos sido até hoje. As diretrizes divinas nos reuniram. As diretrizes divinas não nos reuniram por acaso uns aos outros. Nem um espírito que adentra a nossa casa espírita, como trabalhador ou frequentador, chega ali por acaso. Ele vem atraído pelos nossos amigos espirituais que tutelam a casa. Porque a casa espírita, invariavelmente, como todo o planeta Terra, é hospital e escola. Então, ele chega dementado, ele chega desesperado, ele chega inadequado, em busca de corações amigos, para que possa envolvê-lo e ele tenha chance de mudanças íntimas. Então, o que nós fazemos quando observamos as inadequações alheias? Qual é o nosso movimento interno? Muitas vezes espero que essa pessoa não volte aqui. E esse pensamento é absolutamente, como sabemos, contrário a tudo aquilo que nós precisamos realizar em nossa intimidade. Não dispomos de recurso bastante para reconhecer circunstanciadamente os propósitos da justiça real. Sabemos que nos concede o melhor que sejamos capazes de receber para realizar o que melhor possamos fazer na hora que passa. Usemos o amor que o Evangelho nos indica, a fim de que nos reduzam às deficiências recíprocas. Imperioso amá-los, quais se nos fossem familiares queridos. Então, quando alguém está no trabalho conosco, chega porque foi trazido por alguém, e em geral esse alguém é um amigo espiritual que sinaliza para que ele adentre no ambiente que nos encontramos,
ele se liga quase que de pronto a nós. Ou pelas nossas dificuldades e similaridades energéticas e vibracionais, ou pelas necessidades que ele traz em busca de amparo. E cabe a cada um de nós olhar para aquele companheiro e sentir no âmago do nosso espírito que aquele irmão é a nossa maior chance de nos tornarmos melhores, de realmente diminuir o nosso personalismo, nos envolvermos com pensamentos fraternos, amparar a dificuldade alheia. Então nós estamos perguntando, na nossa intimidade, qual tem sido o nosso pensamento, a nossa atitude, frente àqueles que não pensam como nós. Frente àqueles que muitas vezes estão na nossa casa há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, 40 anos, e a gente diz assim, nossa, não entendeu nada até agora. E nós? Há quanto tempo estamos tentando ter algum entendimento com relação ao que Jesus trouxe para nós? Porque se nós tivéssemos todo esse entendimento que estamos exigindo do outro, já com certeza estaríamos em outras esferas. Como muitos dos nossos irmãos que vivenciaram o Evangelho já partiram. Então, nós ficamos na mesmice, exigindo do outro o que efetivamente a gente ainda não conseguiu conosco. Esse é o momento da nossa reflexão. E de novo, outra vez, uma vez mais, nós somos sim os escolhidos por Jesus a implantar em nossa intimidade o reino de Deus. E assim, tendo feito, evangelizar os nossos irmãos, contribuir com a evangelização da terra, do planeta, do ambiente que fomos chamados a estar. A escolha que Jesus fez por nós é para que nós possamos dar o testemunho da fraternidade, da amizade, da renúncia, do sacrifício. Fomos os escolhidos para isto. É para isto que fomos os escolhidos. E fomos, não duvidemos disso. Nós que estamos no Brasil, sobre o olhar caridoso de Ismael, que será inquestionavelmente o país, a nação que vai levar para o mundo o Evangelho redivivo, nós precisamos rever com muita profundidade o que temos feito em nome da doutrina espírita. Porque muitas vezes, mas muitas vezes, inúmeros espíritos se afastam daquele ambiente que ele foi trazido pelos amigos espirituais, pelas nossas posições inadequadas, pelas nossas colocações descaridosas, pela nossa indiferença. E não pensemos que não teremos responsabilidade sobre isso, porque vamos ter. Vamos ter. Ai de nós, ai de cada um de nós, que estamos sendo responsáveis por aqueles que se afastaram pelas nossas inadequações. Porque teremos, em outra oportunidade, que buscá-los, e talvez em condições muito piores
do que aquele momento que chegou até nós. Então vamos refletir, buscar o amparo de Jesus e nos situarmos como cooperadores nessa tarefa de nos evangelizar e evangelizar aqueles que nos cercam através dos nossos exemplos. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós te buscamos nesse momento, rogando ao seu coração amoroso que nos envolva, que nos proteja, que possa fazer de nós, Senhor, seus mínimos discípulos. Que nós sejamos aqueles espíritos caridosos, amorosos, que os nossos irmãos que conosco convivem na nossa casa espírita possam olhar para nós como aqueles espíritos que se esforçam, que se empenham em viver o teu evangelho de amor. Que nós possamos ser reconhecidos entre aqueles que convivem conosco como os espíritos desejosos de fazer o bem. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. Que o Senhor derrame seu olhar doce e misericordioso sobre todos nós. Que nós possamos estender as nossas mãos, nossos corações, para aqueles que nos buscam. Quantas vezes translocados, perturbados, obsediados. Mas nós estamos ali para orar por eles, para derramar sobre eles as bênçãos que temos recebido. Que eles possam se avolumar ao nosso redor. E nós outros nos felicitarmos por servir em seu nome. Infunde em nossos espíritos a coragem, Senhor, para permanecermos aonde estamos, nas casas que o Senhor nos confiou, com os irmãos que o Senhor nos ofertou, porque são com eles, Senhor, que vamos erguer o reino de Deus dentro de nós, estabelecendo a amizade, a fraternidade, até que um dia seremos reconhecidos por muito nos amarmos. Se conosco, Mestre amado, volve seu olhar misericordioso sobre aqueles que sofrem nesta hora, que se encontram nos hospitais, acamados, angustiados, revoltados, apagados, ensombrecidos. Infunde em seus corações o bom ânimo, a esperança em dias sempre melhores, porque Deus, nosso Pai, vela por todos nós. E nesta hora tão séria do nosso país, queremos te oferecer, Jesus, nossas mãos, nossos corações, nosso cérebro,
pouquinho que temos, Senhor, para que possamos contribuir com esta nação de luz. Aonde quer que estejamos, façamos o melhor de nós mesmos. Sejamos dedicados, honestos, amigo dos amigos. Que nós possamos nos aprimorar cada vez mais nas tarefas que o Senhor nos ofertou. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.